Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 17 de janeiro. Narrativas. No mundo do futebol, a gente tem que ter sempre cuidado com as narrativas que a gente vai acreditar, né? Que a gente vai comprar. E por que eu tô falando sobre isso? Por conta do caso do Júnior Santos. Segundo o seu empresário, lá em maio de 2024, o Júnior queria deixar o Botafogo rumo ao Cruzeiro. Ele já tinha pedido, mas o Textor negou e somente por isso o raio ficou. Bom, ficou, recebeu aumento, seu contrato foi ampliado e no fim das contas fez história. Artilheiro da Copa Libertadores, campeão da América, campeão brasileiro, muito querido pela torcida. Isso foi em maio de 24. Teve todo aquele rebuliço, você vai lembrar. Agora, em janeiro de 2025, a narrativa que é vendida pelo seu empresário é exatamente igual. Só mudou o time lá de Minas Gerais, né? Em vez do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Segundo o agente do Júnior Santos, o Raio quer deixar o Botafogo e partir rumo ao Atlético Mineiro. Mas se ele quer tanto assim, e o Botafogo já estipulou até qual é o valor, né, da negociação, 8 milhões de dólares, por que ele ainda não foi? Segundo Medeiros, porque existem outras propostas, outras possibilidades, inclusive, claro, permanência no Botafogo, a gente não pode descartar, enquanto o Raio não sair, ele pode seguir com a gente. Eu não sei se o Júnior vai ou não parar no Atlético Mineiro, eu não sei se o Júnior vai ou não ficar no Botafogo, ou mesmo se transferir para o exterior, mas uma coisa é certa. Em momento de janela de transferências, onde sim teremos múltiplas especulações, é sempre importante o torcedor não comprar a versão de empresário que está de conversinha com jornalista, garoto de recado, acreditando que aquilo ali é uma verdade absoluta, porque conversinha de empresário com jornalista é carregada, é recheada de segundas e terceiras intenções. O empresário, ele está constantemente querendo colocar mais dinheiro no bolso do seu cliente, porque isso, claro, é bom para o empresário, bom para o atleta, mas o empresário ganha que ele faz-me rir. E quando um jogador ele é transferido de um clube para o outro, ainda mais envolvendo direitos econômicos, o empresário tem o seu percentual. Então é óbvio que a conversa do empresário do Júnior com qualquer jornalista vai ter essas segundas e terceiras intenções. Ele querendo ganhar mais dinheiro. Eu já disse aqui que a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça de jogador e achar que jogador é coitado, tá? Ah, o empresário falou A, B, C, aí vai o atleta e fala, não estou sabendo de nada, realmente assim é uma surpresa para mim. Não dá para agir assim, não dá para agir dessa maneira, né? Vamos combinar. Todo jogador sabe aquilo que o seu empresário está fazendo. E se não sabe, tá errado. Porque afinal de contas, pelo menos o básico dessa relação é o empresário é funcionário do jogador, não o contrário. Claro que eventualmente você pode ter uma relação meio deturpada, né? O jogador só faz aquilo que o empresário quer. Praticamente como se o jogador fosse funcionário do empresário, né? Que coloca ele onde quiser, ganha o dinheiro dele e tudo mais. Mas a gente tem que olhar para essa relação e saber que, meu irmão, não tem santo nessa história. Não tem santo nessa história. Quando o empresário faz pressão midiática, o jogador também tem a sua responsabilidade. A gente não pode simplesmente ignorar e achar que atleta não tem culpa de nada, responsabilidade de nada, porque aí fica muito fácil, né? O empresário vai lá, faz o trabalho sujo e o jogador fica de boa, com a sua imagem preservada e tudo mais. Eu gosto pra caramba do Júnior Santos. Gostaria muito que ele continuasse no Botafogo. Conforme eu disse, eu não sei para onde o Júnior vai. Ele pode acabar parando sim no Atlético Mineiro. Mas é aquilo. Se não quiser ficar de verdade e o Botafogo entender que vale a pena a negociação, que a gente procure uma reposição à altura e até melhor. Não tem para onde correr em relação a isso. Simplesmente não tem para onde correr.
Manter jogador insatisfeito no elenco, eu não acho inteligente. Vai ter torcedor dizendo assim, mas ele tem contrato. Se o Botafogo não quiser vender, ele tem que ficar, tem que fazer o trabalho dele, e eu concordo plenamente, tá? Tem que ficar, tem que permanecer. Só que, de que maneira permaneceria? De que forma permaneceria? Seria um jogador que ficaria reclamando pelos cantos? Não me parece o perfil do Júnior. Mas a gente sabe que no mundo do futebol isso acontece. Um jogador tem uma transação lá recusada, né, uma transferência negada, fica, mas aí começa pelos cantos, né? E aí começa a tornar o ambiente de trabalho numa coisa ruim, porque constantemente está reclamando com os seus companheiros que perdeu uma baita oportunidade, que não sei o quê, e aí fica lá todo santo dia, todo santo dia. E você, obviamente, vai contaminando o ambiente. Repito, não me parece ser o caso do Júnior. Se eventualmente ele permanecesse no Botafogo, né? Se eventualmente ele permanecer, melhor dizendo, no Botafogo, eu vou colocar como caso já resolvido, eu não creio que seria esse o caso dele. Até imagino que existiria a possibilidade de uma valorização, mesmo que ele já tenha recebido uma em maio, seu contrato tenha sido aumentado e tudo mais. Mas quando você tem situações chegando no mercado, é claro que isso mexe. É claro que isso pode fazer com que o vínculo dele seja revisado, né, uma valorização seja concedida, eventualmente até uma prorrogação do contrato, enfim. Não sei como vai funcionar, não sei como vai ser finalizada essa questão. O ponto principal aqui é: não saia acreditando em tudo que é falado na imprensa. Não compre a primeira versão que vem justamente do empresário. Porque o empresário, ele quer exatamente isso. Ele quer colocar uma história na imprensa que vai fazer com que a torcida, eventualmente, fique até contra o jogador. A realidade é essa. Tu imagina se a gente lá em maio tivesse tornado o ambiente para a permanência do Júnior em algo insustentável. Que ele olhasse, falasse assim, pô, meu irmão, a torcida do Botafogo tá me xingando nas redes sociais, é disso, é daquilo. De repente o raio teria ido embora. Teria acontecido de repente isso. E a história que aconteceu não teria ocorrido. Deixando claro, jogador de futebol tem que saber gerenciar o seu empresário, o seu funcionário. Então, quando você vê o empresário do Júnior utilizando esses artifícios, eu não acho legal, tá? Que o jogador não faça nada. Assim, ele não interfere, finge que não está acontecendo. Eu não acho legal, tá? Isso valeria para o Júnior e para qualquer outro atleta. Mas no fim das contas, a gente tem que ficar calmo, tem que respirar fundo, porque senão, irmão, o time do Botafogo todo já estaria fora. É só você pegar o noticiário, certo? E por falar em jogador fora, a gente tem a possibilidade do Carlos Alberto podendo se transferir para o Sport. Proposta de 15 milhões de reais. O Botafogo, lembrando, tem 60% dos direitos econômicos do Carlos Alberto. Comprou lá, né, esses 60% em dezembro de 23, $1 milhão, à época, 5 milhões de reais. Carlos Alberto, que no meu ponto de vista vai crescer muito além disso do que ele já apresentou no Botafogo. E eu veria com ótimos olhos uma transferência dele sim para o Sport, sinceramente. Você compra por 5 milhões, vende por 15, bacana. Tu recuperou o seu dinheiro, né? Mais até, tu lucrou com a operação. Eu não sei sua opinião sobre o Carlos Alberto, mas assim, quando eu vejo ele jogando agora no Campeonato Carioca, começo de temporada eu sei, mas ele não conseguindo ser de fato um destaque no Sub-23/Sub-20, onde ele deveria de certa maneira sobrar, já que ele tem essa experiência de ter jogado no profissional, jogos importantes e tal. Minha expectativa de que ele possa realmente aparecer e surgir e acontecer de uma forma diferente, essa daí já é beirando a zero. Então, proposta de 15 milhões de reais, eu venderia, sinceramente. Quero saber a sua opinião. Você venderia o Carlos Alberto para o Sport? Lembrando que o Sport retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, pode ser nosso adversário. O que você faria, Fogão?
Por hora é isso. Esse era o papo que eu queria ter aqui com você. Daqui a pouco, na hora do almoço, eu vou estar de volta. Então, peço por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se no canal, sempre muito importante. Estamos buscando os 57 mil inscritos até dia 10 de fevereiro. Fechou? Tô indo nessa, ó. Beijo no coração. Fui!